Pois bem, então hoje o tema da nossa roda aberta é a combinação ideal de alimentos. E para a gente começar a falar sobre isso, eu quero deixar muito claro para todos que nos assistem que eu não sou médica, não sou nutricionista. Tudo que eu compartilho aqui com vocês é baseado na minha experiência pessoal, nos meus mais de 15 anos de estudo dentro da alimentação, de processos endócrinos, emocionais. Eu sou terapeuta integrativa desde 2002, então são meus estudos pessoais. Eu sempre recomendo que cada pessoa tenha um acompanhamento de um profissional especialista, né? Não dispense o seu médico, o seu nutricionista, não faça nada da sua cabeça. E, claro, vão haver informações que eu trago que podem ir contra alguma coisa que você já ouviu. Questione sempre, não acredite em mim, busque as suas próprias fontes e as suas referências, é muito importante que isso fique muito claro, tá? Então, pensando nisso, os tópicos que eu vou trazer hoje é combinação de frutas, combinação de vegetais, uma tabela geral de combinação de alimentos, porque eu sei que nem todos aqui, algumas pessoas, né, também comem carne, glúten e tal, então não vou fazer esse vídeo baseado no que eu como, mas sim do que normalmente as pessoas comem. Vou falar sobre como acontece a fermentação de alimentos, e a fermentação aqui não é a fermentação preparada natural, isso a gente vai falar num outro encontro, que é um assunto muito legal também. E aí eu trago 12 combinações muito saudáveis e 12 combinações para a gente evitar, e falar um pouquinho de FODMAP, não sei se vocês já ouviram falar. Então, para a gente começar a falar sobre as frutas, a gente vai classificá-las nesses 5 tipos, tá? Essa classificação, ela varia de acordo com a literatura, essa é a classificação que nós vamos fazer para este encontro aqui. Então, nós vamos separar em frutas doces, frutas ácidas, as semiácidas, as aquosas e as oleaginosas, tá? Porque a partir dessas características, a gente consegue ver o que cai bem ou não. Então, as frutas doces são elas: banana, mamão, caqui, tâmaras, manga, jaca, uva passa, lichia e figo. Existem outras, né? E às vezes você encontra, por exemplo, a manga em semiácida, que também pode ser, mas como eu falei, vão ter variações. Você pode encontrar a mesma fruta em doce, em ácida, então assim, é bem delicado. Eu trouxe aqui uma abordagem mais geral que vai funcionar para o que eu quero mostrar para vocês. As frutas, então, semiácidas: goiaba, pera, maçãs, maçã verde, maracujá, carambola, ameixa, temóia, cereja, damasco, framboesa, mirtilo, nectarina e romã. Frutas ácidas a gente consegue identificar bem fácil, né? Que aquelas, principalmente as cítricas, né? E as que tem aquela acidez. Então, abacaxi, laranja, lima, limão, morango, acerola, amora, caju, kiwi, jabuticaba, nêspera, pêssego, romã, tamarindo, tangerina, cupuaçu e siriguela. Então, qual é o segredo da combinação? Antes, né? Deixa eu acabar de passar os tipos. As frutas aquosas, eu coloquei aqui melancia e melão. Não são as únicas frutas aquosas, mas para nossa categorização aqui vai ser importante separar elas. A laranja é uma fruta aquosa, por exemplo, o abacaxi também é uma fruta aquosa, mas a gente já classificou elas em ácidas, então nesse ponto vamos deixar elas lá, tá? E as oleaginosas, que são as frutas gordurosas, de gordura boa, muito importante para a nossa saúde, que é o coco seco, o abacate e o açaí. Agora sim, combinando as frutas. As frutas doces podem ser combinadas com as frutas semiácidas. Elas vão dar certo na hora da digestão, então, ok. E as frutas ácidas podem ser combinadas com as semiácidas, ok? Já as frutas doces não devem ser combinadas com as frutas ácidas. Então, aquela tradicional salada de fruta, onde você pica banana, mamão, maçã, goiaba, manga e ainda espreme uma laranja em cima, gente, não é legal. A gente vai ver hoje aqui nos slides que muita coisa que está na cultura, né, brasileira como algo
Muito bom, muito natural, às vezes não é bom. E outras vezes é bom, sim. Então, só o mais importante aqui, até então, as frutas doces não combinar com as ácidas, ok? Então, na hora de escolher a sua salada de fruta, combine doces com semiácidas ou ácidas com semiácidas. Combinado? Próximo tópico, as aquosas. Gente, as frutas aquosas que eu mencionei aqui, o melão e a melancia, não se combinam entre si e nem com nenhum outro alimento. Então, nós não vamos misturar melancia nem melão com nenhuma outra coisa. Isso aqui inclui também o pepino, tá? O pepino, ele é da mesma família aqui dessas frutas aquosas nesse sentido, não se combina com outras coisas. Eu acho legal você aguardar 40 minutos. Depois que você comer alguma coisa, aguarda 40 minutos para comer um melão ou uma melancia e espera novamente 40 minutos para introduzir um outro alimento, para que você possa realmente aproveitar os benefícios da fruta e para que ela não gere uma indigestão com outros alimentos. Algumas vezes eu já vi as pessoas servindo melancia como sobremesa, gente. Isso é uma péssima ideia. Se você conhece ou faz, evite fazer isso, né? Sugira para as pessoas não evitar, não fazer isso porque não vai ser bom nem para digestão. Não, você vai ver, né? As pessoas ficam até arrotando depois de comer melancia em cima da comida, né? Você fica lembrando da melancia o tempão, não é legal. Então vamos evitar. Agora, as oleaginosas, em geral, elas se combinam melhor com vegetais folhosos. Pessoal lá do Pará, né, que come açaí com comida salgada. Então, assim, não é o ideal o açaizinho com banana, não é o ideal. Tá? Também não é um grande estrago, mas combinam-se melhor com vegetais folhosos, com exceção do abacate. Além dos vegetais folhosos, o abacate combina-se com alimentos ácidos como limões e tomate. Então, a famosa guacamole realmente é uma combinação excelente para a saúde, pode ser consumida aí tranquilamente. Eu amo abacate, eu amo uma guacamole. Deixa eu ver aqui a mensagem do chat. Manga com sal. Interessante pergunta, Adriana. Na Índia, é engraçado que eles não misturam nenhuma fruta com nenhuma outra fruta e eles colocam sal negro nas frutas para ajudar na digestão das frutas. Então, o sal deve ser evitado, principalmente se for sal refinado, mas aí nesse sentido eu experimentei recentemente, né? Comprei um sal negro e comi com frutas, eu achei uma combinação bem interessante. Agora, é costume comer manga verde com sal, né? Aí eu já não acho que é muito legal, porque o ideal de comer as frutas é no seu estado maduro, né? Quando você come uma fruta verde, ela não está ainda pronta para ser digerida, ela não está no seu estado mais ideal para ser consumida. Então, que tal? Se você quiser experimentar um sal negro na fruta, pode ser legal. Rui tá falando que sal com melancia também fica muito bom. Eu também não sei se faz bem. Eu tenho uma resistênciazinha com melancia. Eu gosto de melancia com limão. Mas é isso, né, gente? É bem importante a gente conhecer o nosso corpo e fazer os experimentos com segurança, e é claro, como eu disse, de preferência tendo um acompanhamento nutricional e conhecendo o nosso corpo, a gente pode saber o que que vai ficar melhor ou não na nossa digestão. Vegetais, vamos falar um pouco da combinação dos vegetais. Normalmente, os vegetais folhosos, os legumes, cereais e tubérculos costumam combinar bem entre si. A única exceção aqui é cereais e tubérculos não combinam. Eu vou fazer uma explanação, porque nem todo mundo sabe exatamente o que que é, mas o que que é cereal, o que que não é, o que que é semente, o que que é. Então, folhosos tá fácil, né? Tudo que é folha. Legumes são os vegetais que não são leguminosas, que às vezes as pessoas confundem legume com leguminosa. Acho que eu vou fazer uma outra live também para explicar isso. Que leguminosas são os lentilhas, ervilhas, feijões, grão de bico, essas são as leguminosas. Aqui a gente está falando só de vegetais. Cereais são milho, arroz,
aveia, quinoa, todos esses são cereais, tubérculos, tudo que nasce embaixo da terra, tá? Então, dentre eles, quem não combina bem, cereais e tubérculos, tá? E também não é legal comer legumes, tubérculos e folhosos com frutas. Dificilmente há boas combinações ali. Então, a famosa manguinha, morango na salada, não é uma muito boa ideia, não, tá? Aí, eu trouxe aqui... Peraí, cadê a tabelinha? É, tá na ordem... Gente, entrou numa ordem aleatória aqui, mas aí eu volto. Essa tabela de combinação de alimentos, ela mostra sinal vermelho, sinal amarelo, sinal verde. Ela está nesse livro Manual Prático de Tratamentos Naturais, tá? Então, ele repete aqui, ó, frutas ácidas, doces, semiácidas, hiperídricas, que são as aquosas, né? Oleaginosas, cereais, folhosos, legumes, tubérculos, castanhas, laticínios e ovos. E repete os mesmos aqui em cima. Então, você vai saber o que combina com o que. Então, ó, ácidos. Com ácidos, ok. Ácidos com doce é que ele bota um sinalzinho amarelo, né? Ok, já é uma tensão. Mas aqui, ácidos com as hiperídricas não combinam. Então, essa tabela, ela já permite você combinar coisas mais diversas, só não entrou carnes aqui, tá? Então, aí, ó, você pode ver que ovos com frutas, nem pensar. Laticínios com frutas, nem pensar. Frutas ácidas, né? Aqui vocês vão poder ter acesso depois, dar um print, porque vai ficar disponível esse vídeo. Mas a partir daqui já dá para ter uma boa ideia do que combinar e do que não combinar, tá? Então, sobre os sinais de fermentação no estômago, o que é necessário a gente compreender aqui? Quando eu tenho algum tipo de incômodo, desconforto gastrointestinal, é um sinal de fermentação no intestino ou no meu estômago, tá? Então, gente, o que a gente vai... Primeira coisa, né? Você vai buscar identificar se você fez algo diferente na sua alimentação que gerou aquilo, mas se é algo constante, é muito importante você buscar ou um médico, um gastro, ou um nutricionista, ou um nutrólogo, para você poder resolver essa sua questão. Eu vou contar uma história para vocês, né? Mesmo com um histórico de boa alimentação, eu enfrentei no ano passado uma bactéria que chama H. pylori, muito resistente, e eu não estava conseguindo eliminar essa bactéria. E é uma bactéria que, tipo, muita gente tem, porque ela pode ser, a gente pega ela no alface mal lavado. Então, é muito fácil contrair essa bactéria e muitas vezes muito difícil eliminá-la. Eu estava sofrendo muito com azia, inchaço, gases, refluxo. Aí, às vezes, era constipação, às vezes, era diarreia. E, gente, essa bactéria me deu uma dor de cabeça. Eu cheguei a ter uma úlcera gástrica por conta dela. Então, eu precisei fazer uma série de protocolos e eu cheguei a tomar 2 ciclos de antibióticos fortíssimos, diferentes, porque estava muito resistente. Então, às vezes, a gente tem uma condição que vai independer do seu estilo de vida saudável ou não. Então, se você tem algum desses incômodos, eu recomendo mesmo que você procure uma ajuda profissional para descobrir o que é que está te causando aquilo. Então, somente quando eu conseguir eliminar essa bactéria que passou todos esses sintomas, e agora me livrei da úlcera também, que fechou no estômago, então agora é só fazer a manutenção e o controle, né? Então, vamos falar de combinações saudáveis, e para eu poder falar com vocês com mais, como é que fala? Com mais informação, né? Que eu trouxe essa informação lá de um site aqui que eu achei muito legal. Aí eu anotei essa notinha aqui para conversar, para contar para vocês, né? E aí tá aqui embaixo a fonte, tá, gente? Para quem quiser depois saber de onde foi que eu tirei essas informações, tá aqui embaixo a fonte. Então, a primeira combinação, arroz com feijão. Então, aqui, essa dupla, ela é saudável porque
tem a combinação de aminoácidos essenciais. Então, o feijão é rico em lisina e o arroz fonte de metionina. Então, esses dois, ok. Eu falei que tem combinação brasileira que não é legal, né? Mas essa aqui é. Tomate com abacate, que a gente já citou. Então, eles se complementam porque a gordura boa do abacate aumenta em até 10% a absorção dos carotenoides do tomate, entre eles o licopeno, que é um bom antioxidante. Então, combinação joia também para gente. Laranja e feijão. Para quem come feijoada, sempre tem aquela laranjinha. A pessoa que criou essa ideia estava certa, porque a laranja rica em vitamina C ajuda a potencializar a absorção do ferro presente no feijão. E além de ajudar na digestão e dar uma sensação mais leve para quem, né, come aquela feijoada. Omelete com couve. Então, o cálcio presente na couve ajuda a fortalecer os ossos, evitar osteoporose, e a vitamina D do ovo ajuda na absorção do cálcio. Então, uma combinação bacana. Aveia e suco de laranja. Ó, uma dupla para manter as artérias limpas. Os grãos integrais são ricos em fibras e substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias e protege o sistema cardiovascular. Já a laranja, com vitamina C, ajuda a controlar os níveis de colesterol. Esse aqui eu confesso que eu não sabia, achei bem bacana essa combinação. Frango e lentilha, para quem come carne, né? Essa proteína da carne, ela ajuda a absorver o ferro presente na lentilha. Próximo aqui. Chega lá. Aqui. Peixe e vinho branco. Até coloquei barra uva, porque o benefício é da uva, né? Não é do vinho, mas se a pessoa prefere beber o vinho, tá tudo certo. Então, a uva rica em polifenóis, que são importantes para a melhora da absorção do ômega 3 que está nos peixes, tá? Como sardinha e salmão. Abacaxi e carne. O abacaxi possui a enzima bromelina que ajuda a digerir a carne. Então, mais uma vez, para quem come carne, o abacaxi faz essa função de ajudar. Cenoura e soja. A soja é um alimento super contraditório. Há quem diga que é maravilhoso, há quem diga que não. Mas aqui diz que a cenoura rica em vitamina A atua na saúde dos olhos, melhora o sistema imune e sua absorção é mais eficiente quando combinada a vitamina E presente na soja. Maçãs e uvas, essa é uma velha conhecida minha, porque a gente usa bastante nos processos de sucos e de desintoxicação, as duas são excelentes, principalmente se a gente consegue achá-las orgânicas, né? Então, mixar esses ingredientes é ótimo para a saúde do coração. A quercetina da maçã, em combinação com a catequina das uvas roxas, diminui o risco de formação de coágulos no sangue. Então, muito boa essa dica. Cereais e mamão. Então, outro elemento que ajuda a absorção da vitamina A é o zinco. Por isso, a combinação também é ótima para a saúde. O mineral presente nos cereais integrais reforça a assimilação da vitamina presente no mamão. E aqui ele sugere servir com granola, né? O resultado são células mais protegidas contra os radicais livres que sofrem e causam doenças e envelhecimento precoce. E, por fim, vegetais verdes escuros e limão, que também é uma combinação muito usada aqui em casa para ajudar a gente a absorver o ferro. Para quem não come carne, principalmente, é muito importante você, sempre que comer vegetais verdes escuros, pingar ali um limãozinho, que fica muito bom, né? Que ele dá exemplo, espinafre, couve e agrião, tá? Como eu falei e reforço, eu não sou nutricionista, essa parte aqui das 12 combinações eu peguei aqui desse site da Jasmine Alimentos e foi um nutricionista que passou. Eu, humana, né, também não sou obrigada a saber tudo, mas eu achei legal porque a parte de combinação que eu uso mais na minha dieta é a parte de vegetais e de frutas. Então, essa outra parte, quando entra laticínios, carne e tudo mais, eu realmente não tinha muito conhecimento e foi bom para eu aprender também. Ó, a Adriana está falando que mamão com limão é muito bom. Aí a gente entra naquela história, fruta doce com fruta ácida. Pode dar uma fermentada no estômago, tá, Adriana? E agora deixa eu abrir a minha colinha aqui de alimentos para evitar.
Gente, aqui é só coisa que tá todo mundo acostumado. Olha aí, café com leite, uma das bebidas mais consumidas pelo brasileiro. A cafeína inibe a absorção do cálcio presente no leite. Ok, então já entendemos que aqui não fica bom porque vai inibir a absorção. Cereais integrais e café. Cereais integrais, todos os itens ricos em ferro, não devem ser consumidos com café, porque a bebida contém tanino e interfere de forma negativa na absorção desse mineral. Outra combinação que não é legal, leite com chá. Lembrando que todo esse leite que eu estou falando aqui é o leite animal. Quando você troca para o leite vegetal, você não tem esse impacto negativo, tá? Então, eu sou uma fã de leites vegetais, então fica a dica aí para vocês. O leite possui caseína, substância que liga aos antioxidantes presentes no chá, dificulta a sua absorção. Com isso, o benefício que o chá traz ao sistema cardiovascular são reduzidos. Outra combinação nada legal é o que as crianças mais tomam hoje em dia, né? Leite com chocolate. Mais uma vez, o leite reduz a absorção dos flavonoides maravilhosos presentes no cacau. Então, se puder dar cacau para a criança com leitinho vegetal, vai ser muito melhor também. Sanduíche e café, aquela combinação tradicional de um café preto com sanduíche de queijo. Não é legal. Mais uma vez, então, esse pão, né, dos carboidratos simples impedem que o cálcio do queijo seja absorvido e ainda, se você botar um café junto, principalmente o instantâneo, perde de vez a chance de ter uma alimentação saudável matinal. Esse aqui também foi novidade para mim, apesar de não comer carne, eu não sabia que carnes e batatas não combinavam. Gente, vocês sabiam dessa? Pois é. Quando uma proteína animal é consumida com alimentos ricos em amido, e lembrando o que são alimentos ricos em amido, então aqui não é só batata, todos os tubérculos são amiloides, amidosos, esqueci o nome certo. Mas os cereais geram muito amido, ou seja, arroz, então, né, ficou difícil. Então, quando a proteína animal é consumida com alimentos ricos em amido, o suco digestivo do estômago trabalha com dificuldade, resultado disso, gases e flatulência. O mesmo vale para frango com massa, tá? E aí que sugere acrescentar vegetais ao prato. Espinafre e queijo, aí muito usado, né, para incrementar receitas, mas deve ser evitado. Porque o vegetal, o espinafre, possui uma substância chamada oxalato que impede que o organismo absorva o cálcio. E para quem não come queijo e laticínios, né, tem que buscar outras fontes de cálcio. Combinação tradicionalíssima do café da manhã americano, bacon e ovos, duas proteínas juntas, não combinam, gente. Então, escolha uma proteína e fique com ela. Então, o bacon é um alimento super processado, rico em gorduras ruins, e os dois são fontes concentradas de proteína que levam muito tempo para ser digerida e vai acabar causando um mal-estar. Tomates e pepinos, lembram que eu falei que o pepino não deve ser misturado? Pois é. Algumas pesquisas recentes mostram que os dois vegetais juntos provocam formação de alguns sais responsáveis por causar inchaço no corpo, além de inibir a absorção de vitaminas. Então, come separadinho aí o pepino e o tomate você mistura com outros ingredientes da sua salada. Líquidos nas refeições é um fato, né? Que faz mal, não é legal. Então, sim, além de você não conseguir, não vai ser bem digerido esses alimentos, né? Pode contribuir para a famosa barriguinha, como está dizendo ali, mas não faz bem para a saúde. Se a pessoa faz muita questão de beber líquido, bebe um chazinho de gengibre depois do almoço para te ajudar na digestão. Procure beber algo mais morninho, é melhor do que mandar um sucão gelado para dentro, não faz bem, gente, sério. Massa com carne moída, a famoso macarrão à bolonhesa não é legal, mais uma vez, porque o carboidrato da massa, transformado em açúcar simples pelas enzimas presentes na saliva. Então, ao se misturar com a proteína da carne, perigosos compostos são criados,
podendo causar doenças cardiovasculares. Não deem isso para as crianças, gente, nem para vocês. Outra combinação que não é legal, essa eu também não conhecia, beterraba com soja. Mais uma vez aqui está falando dois alimentos extremamente saudáveis. Eu já falei que a soja ela tem essa questão, né? Nem todos concordam que ela é saudável, mas esses dois devem estar em refeições diferentes, porque a beterraba é rica em oxalatos e a soja em cálcio e ferro. E já vimos aqui que esses oxalatos afetam a absorção dos minerais presentes na soja, tá? Ficou alguma dúvida, gente, até aqui? Podemos seguir? Eu sempre falo, né? Eu sou muito objetiva, eu vou direto ao ponto, mas eu gosto de ouvir vocês também. Então, vamos aqui falar de FODMAPs. Vocês já ouviram falar? Todo mundo conhece? Ou não ouviram falar nisso ainda? Eu descobri o que são FODMAPs por quê? Por conta que eu tive a minha experiência, a minha dificuldade, né? Como eu disse, em eliminar a H. pylori, e aí eu desenvolvi SIBO, que é um super crescimento de bactérias no intestino delgado, de bactérias que eu brinco, bactérias do mal, porque tem as bactérias boas, dentro da gente a gente tem uma eterna batalha entre bactérias boas e bactérias ruins, e a gente tem que preservar e alimentar com probióticos essas bactérias boas. O que aconteceu quando eu tive o H. pylori? Eu fiquei com SIBO, que é o super crescimento dessas bactérias do mal. E aí, eu conheci o FODMAPs porque ele é um conjunto de alimentos, como está escrito aqui, fermentáveis, mal absorvidos pelo nosso organismo e podem causar desconforto intestinal. Quando eu comia esses alimentos, que são os FODMAPs, que são oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis, açúcares específicos encontrados em frutas, em leite, frutanos, galactanos e polióis, vou mostrar aqui para vocês alguns. Então, quando eu comia essas coisas, eu estava comendo manga, eu estava comendo maçã, mas estava me fazendo muito mal. Eu descobri que é por conta desse açúcar específico que estava no alimento. Então, gente, é muita coisa que está por trás, né, dos nossos desconfortos. Então, é importante a gente saber o que eu estou tratando, o que eu estou me alimentando. Aí eu trouxe aqui essa tabelinha para vocês conhecerem o que tem alto teor de FODMAPs e o que tem baixo teor de FODMAPs. Então, olha só, vegetais. Às vezes você está achando que está arrasando, comendo cebola, alho, ervilha, beterraba, couve, aipo, milho, aspargo e alcachofra. E todos eles são alto teor de FODMAPs. E aí, a opção para quem deve evitar esses alimentos aqui aí é o tomate, alface, cenoura, pepino, berinjela, espinafre, feijão verde e ervas aromáticas. As frutas com alto teor de FODMAP, maçã, pera, manga, melancia e ameixa, e com baixo teor, banana, laranja, tangerina, uva, melão, morango, kiwi e maracujá. Vocês percebem que não é pela quantidade de calorias que elas têm, porque, por exemplo, a maçã é super baixa em calorias e a banana alta, e elas estão em tabelas, seria bom ou ruim, né? Aí, dos leites e derivados, todo laticínio, todo e qualquer tipo, é alto teor de FODMAP. Então, apenas os vegetais que são baixo e sem lactose, mas aí eu deixo o meu asterisco aqui, porque o leite sem lactose, ele também não é legal para quem tem alergia à proteína do leite, né? Então, acho que o retirar da lactose não é tão eficiente. Melhor mesmo a gente trocar por leites vegetais, que são tão gostosos, né, gente? Alguns, tem gente que não gosta, mas respeito todos. Proteínas. O feijão e a ervilha. Nessa época, eu que não como carne, eu fiquei com uma deficiência muito grande de proteína, porque eu não podia comer feijão e ervilha, minha gente. E aí, eu não ia comer carne, peixe e frango. Hoje eu estou mais flexível. No mês passado, eu abri para comer peixe. Comi uma vez no mês e foi suficiente, não senti vontade mais, mas eu estou sempre me estudando e repensando, né, refletindo sobre o que é, até onde as minhas ideologias
são compatíveis com as respostas do meu corpo. Eu acho que isso é muito importante, porque pode ser que tenha uma ideologia linda, mas não está funcionando para o meu corpo. Talvez eu não esteja evoluída o suficiente para viver de luz. Então, são reflexões que eu trago para a minha vida e compartilho com vocês. Pães, massas, cereais, tudo à base de trigo e centeio é alto teor de FODMAP, e tudo que é sem glúten, aveia, arroz e quinoa, baixo FODMAP. Petiscos e biscoitos, mais uma vez, tudo que for à base de trigo e centeio é alto, e tudo que for sem glúten, bolacha de arroz é baixo. E nas nozes, castanha de caju e pistache é alto teor de FODMAPs, e amêndoas, sementes de abóbora, baixo teor de FODMAP, tá? Alguma questão aqui? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Então, vamos seguir. Oi, posso fazer uma pergunta? Claro, sempre. Ô, Clara, por exemplo, no caso, você é, ficou sem comer porque você estava com essa bactéria, né? Sim. Eu não sei se eu tenho essa bactéria, mas eu percebo inchaço, né, no abdômen e tal. Às vezes, quando eu exagero, quase sempre. Mas, por exemplo, eu adoro manga, melancia. E às vezes eu faço um lanchinho da tarde só com melancia, ou só com um tipo de fruta. Se a minha pergunta é, por exemplo, desses alimentos com alto teor, né, do FoodMap, se eu comer um só, por exemplo, vou ter uma reação menor, não sei você está entendendo o que eu falei? Entendi, eu entendi. Aqui, assim, no caso de você estar com algum processo digestivo, ou uma desbiose, ou intestino impermeável, ou SIBO, ou SIFO, que são esses doenças do intestino, se você tiver alguma delas e Uhum. comer qualquer um, apenas um FODMAP, ele já vai te trazer algum danozinho. Você já vai sentir, vai dar um daqueles desconfortos que eu estava citando anteriormente. Se você não tiver com nenhuma dessas questões e você comer, vai passar ileso, não vai dar nada. Tanto é que hoje eu sou a louca da manga. Eu amo manga. Eu Antes também. daqui mesmo eu comi uma gigante. Hoje eu como sem o menor problema. Na época eu comia e fazia, passava mal, entendeu? Entendi. Mas então, se eu sentir algum desconforto, é bom ficar É bom alerta. ficar atenta. E o exame de sangue, ele detecta o H. pylori, tá? Ah, tá. Qualquer médico pode passar para você. Tá bom. Tá Obrigada. bom, querida, disponha. Mais alguém quer falar alguma coisa? Compartilhar? Certo. Então vamos seguir. Eu trouxe essa imagem maravilhosa aqui, só para dizer que eu propus falar sobre alimentos e não produtos alimentícios. Por isso, vocês não viram aí na minha partilha donuts, fast food, doces, balinhas, refrigerantes, sanduíche, porque isso não é alimento, gente. Isso é um produto alimentício que a indústria criou para suprir uma necessidade de controle superpopulacional aí e facilitar o adoecimento das pessoas, né? Para que assim aumente a quantidade de pessoas doentes, para que elas possam ser encaminhadas para os médicos e para as farmácias e para todo esse ciclo permanecer, tá? Então, é uma realidade na nossa sociedade que não dá para fugir. Eu tenho um filho e ele come coisas porque o pai dele leva nos lugares de fast food. Não tem muito o que eu fazer até que o meu próprio filho tome a consciência, né? Mas como ele é ainda uma criança, eu falo, mas já está gerando uma culpa na criança muito grande de tanto que eu falo. Então, eu fui criança, né? Eu comi coisas não tão legais, até que eu não gostava muito de sanduíche e refrigerante, mas comia lá os Cheetos, sucrilhos e esse monte de coisa aí que criança gosta. Então, por isso não tem nas combinações esses tipos de alimentos, porque não são alimentos, tá? São produtos alimentícios mesmo.
Aí eu trouxe aqui o que eu vou propor lá no grupo para a próxima alunação, que é essa primeira alunação de Áries, eu trouxe um desafio. Eu acho que talvez eu tenha exagerado um pouco no desafio de botar 60% da alimentação crua e 40% cozida. Eu acho que as pessoas ainda estão, né, mais engatinhando assim, mas eu vou continuar a propor sempre um desafio para que a gente possa evoluindo juntos, tá? Então, para essa alunação, o desafio vai ser o seguinte: a proposta, primeiro eu vou dizer qual é a proposta de coisas para serem inseridas na rotina e depois o que evitar. Então, pela manhã eu proponho que, gente, é só um período, não é para o resto da vida, tá? É só um período. Pela manhã, jejum ou frutas. Se você é uma pessoa que acha que tem grande necessidade de se alimentar pela manhã, coma uma tapioca com ghee, ou se você come ovos com ovos, porque o ovo da sociedade, mas tente comer quando tem fome, conhecer o seu corpo, dar a ele o alimento quando ele sente necessidade de comer. Muitos de nós não sabem o que é sentir fome. Não teve a oportunidade, não se deu a oportunidade de sentir fome, né? Quem nunca fez um jejum, alguma coisa assim. Então, experimente comer, fazer a sua primeira refeição quando o seu corpo te disser. A barriga dá aquela, né? Tô com fome. Então, é isso. E aí, no decorrer do dia, comer sempre que sentir fome. Eu não posso falar faça tantas refeições, porque cada indivíduo é um. Conheço gente que é feliz com 2 refeições apenas, tem outras pessoas que precisam fazer 6 refeições ao longo do dia. Então, respeite seu corpo. Sentiu fome, come. Também a proposta de que você prepare o seu alimento. Esse movimento é alquimia pura. A cozinha da nossa casa, onde tem o fogo, é o local para você criar a sua magia. E quando você põe a mão para preparar o seu alimento, você pode botar suas bênçãos, tudo aquilo que você intenciona no preparo desse alimento para nutrir as suas células. Então, sempre que possível, para quem tem oportunidade de, né, não tem que estar o dia inteiro na correria do dia, prepare o seu alimento. Eu vou deixar essa sugestão também de ingestão de água de coco, pelo menos uma vez ao dia, se possível. A água de coco, eu já falei em outras lives, ela é uma água estruturada, assim como a água que estão nos vegetais e nas frutas. Essa água estruturada, ela hidrata as nossas células muito mais do que a água do filtro. Por quê? Se a gente não tem um daqueles filtros que alcalinizam, de uma água de fonte pura, nós estamos bebendo um monte de resíduos e minerais e coisas que nem sempre são tão boas para a gente. Cloro, muito flúor enfim, um monte de coisa. A água de coco, ela é essa água que realmente nutre. Então, não sei se vocês têm facilidade de conseguir coco aí, mas se possível, pelo menos uma vez por dia, pode ser pela manhã em jejum também, beber água de coco. Banhos de sol diários, eu sempre vai estar aqui recomendado, pelo menos 15 minutos para quem tem pele mais morena, assim que nem eu, para quem é muito branquinho, 5 minutos, frente e costas, né? Passa o bife de um lado, passa do outro, deixa no sol, muito importante, sol na palma das mãos, tá, gente? E na sola dos pés. E na língua também, eu gosto de... Eu fico assim para o sol. O sol, para dentro da língua, ele age como um antibiótico natural. Então, 1 minutinho de língua para o sol, e pelo menos 10 minutinhos de sol na palma das mãos e na sola dos pés todos os dias para garantir aí a sua vitamina D. Eu li recentemente uma matéria, achei bem interessante sobre isso, que eu não sabia. Diz que para você absorver toda a vitamina D, você precisa tomar banho sem sabonete. Aí eu não sei como é que fica. Sem produtos, né? Não passar produtos na pele por um período ali de 24 a 48 horas para que realmente toda essa vitamina D possa ser absorvida. Como foi só uma matéria, né? Eu não fui a fundo para estudar, mas eu vou buscar mais informações sobre isso. Depois eu trago para vocês. 5 minutinhos de respiração consciente diário, pelo menos 5 minutos. A gente está tão acelerada, me incluo nesse grupo. Então, 5 minutos pelo menos de respiração consciente diários. Eu já deixei lá no grupo algumas guiadas, eu vou recolocar lá porque tem mais gente chegando. Mas você pode fazer quadrática, inspira 4 tempos, segura 4 tempos, exala 4 tempos e retém no vazio 4 tempos. Você pode fazer da forma como você quiser, botar meditação guiada, mas
tome para você essa lição de fazer esses minutos de respiração, tá? Isso vai ajudar bastante aí na sua rotina. E 30 minutos de atividade física, que pode ser qualquer coisa, gente. Abrir a porta de casa e caminhar na esquina e voltar já é atividade física, mas o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado, nem só para ficar sentado no computador. A gente precisa colocar o nosso corpo em movimento. Então, 30 minutos de atividade física da sua escolha. Tá muito difícil, gente, esse desafio? Não, né? Fala a verdade. Isso para a gente fazer. E para a gente evitar, vai ficar sempre a minha listinha de evitar ao máximo café, álcool, tabaco, carnes, laticínios, farinhas, sal, açúcar e óleo. Mas esse evitar está aqui do evitar. Eu gostaria que a gente eliminasse nessa alunação, pelo menos nessa, só por essa, vamos testar, eliminar o glúten. Alimentos embutidos, isso aqui é muito veneno, gente. Salsicha, aquele salaminho, presunto, peito de peru. Não, vamos eliminar pelo menos esse mesinho aí, essa lunação. Eliminar café em jejum. Gente, seu corpo tá lá, lindo, acordou. Aí você, pá, joga um cafezão preto para dentro e muitas vezes com açúcar. Nossa, tadinho, você não sabe como seu corpo fica triste. Então, é porque eu conheço pessoas que fazem jejum intermitente tomando café. Aí eu falo, gente, tadinho de seu corpo. Então, vamos evitar. Então, Adriana, quando você falou da Carbolândia, eu já saquei. A galera do low carb usa muito esse termo, né? Eu sei. E a galera do low carb mesmo, que faz jejum e bota o café. Ah, o café é de boa. É de boa, mas é porque o café ele é muito ácido. E ele vai gerar uma condição muito ácida dentro do seu organismo, que não é legal. Eu quero trazer uma próxima conversa também, só falando sobre alcalinidade e acidez do organismo. Então, o ideal para você manter a sua saúde é você ter um pH mais alcalino possível e menos ácido. E o café, ele acidifica muito o corpo. Então, de manhã, que seu corpo acorda querendo se limpar, já trabalhando ali na desintoxicação, eliminando toxina, e você, pá, joga o cafezão lá, não vai ser legal. Então, é, é, quebra o seu jejum com uma fruta, né? Coloca ali uma maçã, não sei, alguma coisa que vai fazer uma caminha para o seu estômago receber. Pois sim, fala, Rui. Irmã, já que você está falando de café, o que que você recomenda aí para quem gosta muito de café? Né? O que que você recomendaria para substituir? Né, eu já ouvi falar do, acho que é chá de cevada, que é parecido, né, que tem um gosto parecido. Sim. Se você tiver mais alguma dica aí. Olha, sua irmã que adora café. Eu aprendi a não tomar, mas eu adoro café. Eu te falo assim, igual quem para de comer carne, fica buscando algo substituir para ser parecido, nada vai ser igual ao café. Isso aí a gente tem que, né, paciência. O que eu acho é, você pode amenizar esse café, por exemplo, raleando ele com leite vegetal e colocando condimentos, pimenta, açafrão, pimenta, né, pimenta caiena, açafrão, cardamomo. Você faz ali um mix de ervas que vão ser funcionais junto com o seu café, né? E não tomar todos os dias. Mas para substituir, assim, no lugar do café, aí pessoalmente, eu coloquei chás para substituir o hábito diário do café, um chazinho mais energizante, ou um chá de canela, um chá de gengibre. E eu me permito tomar café, só não tomo todo dia para não ficar naquele vício, né? Mas eu precisei passar por um período eliminando totalmente, eu fiz 21 dias, sofri as consequências, dor de cabeça, irritabilidade, igual o drogado que tira a droga, né? Sofri, mas aí entendi. E dificilmente hoje eu tomo café puro, assim. Eu sempre boto o meu leitinho de amêndoas ou de aveia para deixar ele mais ralinho. E eu aprendi a gostar de café fraco. Quando eu tomo ele puro, é tipo aquele café americano, bem fraquinho e sempre com algum condimentozinho. Canela, pimenta caiena, eu faço um mix, um misturadinho, que aí eu entendo que e eu tomo esse café assim, eu estou com energia reduzida, eu preciso de energia, então eu uso esse café como medicina, entendeu? Eu faço dessa forma.
mas não tem assim. Eu já vi uma galera tomando café de semente de açaí, mas parece que ele também acidifica bastante. Tem uma galera vendendo aí um carocinho de açaí que fica similar a um café, né? É isso, a minha contribuição. Então, após o café em jejum, também eu sugiro a gente eliminar as refeições após as 21 horas, porque isso aí já ajuda também o seu corpo a entrar no processo de absorção dos nutrientes que você se alimentou ao longo do dia e não vai se esforçar mais tanto para digerir, para você ter uma noite de sono melhor. Então, se você para de, não sei a hora que vocês vão dormir, né? Mas para quem dorme muito tarde, se você para de comer às 9, você já vai preparando o seu corpo para reduzir a frequência, mexer menos em celular depois desse horário, baixar as luzes, tudo isso para melhorar a qualidade do sono, aumentar a produção de melatonina, né? Mas isso aqui também. Todo tipo de fritura, eliminar nesse mês as frituras. Tá fácil. Escolhe o assado, sem glúten. Gente, a vida da pessoa que quer ver saudável não é fácil na rua, não. Por isso que eu falo, prepare o seu alimento. E se você, ai, claro, eu não sei fazer nada, me manda aqui uma mensagem que eu te ensino umas receitas super gostosas, tá? Eliminar refrigerantes, não sei se vocês tomam, mas também parte desse processo aqui que eu estou trazendo, desse desafio, e eliminar fast food. Só esse mês, não sei se vocês têm costume, mas vamos eliminar. Tá fácil. Se melhorar, melhora. Então é isso que eu tinha para trazer hoje. Deixei aqui o Purify, que é o nome que deu origem ao grupo, lembrando que é um processo de purificação e limpeza do intestino. Quem sentir, eu estava conversando com um cliente e ele me trouxe um feedback, eu queria até ouvir de vocês, bem interessante. Que ele acha que, como eu proponho 7 dias, ele acha que pode ser desafiador. E me sugeriu eu propor menos dias. Então, estou pensando em abrir um grupo para fazer o Purify por 4 dias. Provavelmente não vai ter o mesmo resultado de 7 dias, é claro, mas já vão ver benefícios. Vocês acham que é desafiador 7 dias e 4 dias pode ser mais tranquilo fazer esse processo? Eu queria fazer os 21. Uhul! O original é 120, querida. Nossa! Quando eu crescer, quero ser igual a você. Esse Purify, Clara, é aquela que você faz só com as frutas e sucos, é isso? Isso. É o processo de limpeza do intestino com sucos, enemas e uma fibra e uma argila, né? Tá. E aí vou propor lá no grupo para ver quem quer fazer essa experiência em grupo. Aí eu quero abrir assim contribuição voluntária, cada um dá o que sentir, para a pessoa começar a sentir essa limpeza, né, no organismo. Aí eu vou colocar lá então essa proposta de 4 dias para dentro desse mês. Aqui um pouquinho sobre mim, sobre a minha história e é isso que eu tinha para trazer para a gente hoje. Agradeço muito a presença de vocês. Eu vou finalizar aqui a gravação e deixar aberto para a gente poder conversar um pouquinho. Bem-vinda, Vânia. Chegou um pouquinho depois, Caian e alguém que está com Samsung aí que não tem o nome. Bem-vindos.